Estaria a humanidade realmente perto do fim? Teria um propósito todas essas guerras, as calamidades, as pandemias e o caos? Chegaremos realmente a um acordo mundial onde entregaremos o poder a um só homem? É possível que as respostas exatas para estas perguntas você encontrará agora, pois os pontos de vista mais distintos dos maiores especialistas sobre o assunto está apenas começando no Reino do Fim do Mundo. Quem caminha hoje pelo Vaticano em Roma sabe o quanto a história e os feitos daqui têm para nos contar. E foi Roma um dos maiores indícios que sobreveio quando a pergunta é o reino do fim do mundo. Realmente, Nero e os imperadores romanos, principalmente Nero e Domiciano, principalmente esses dois no primeiro século, eles caem assim como uma luva nas descrições de maldade, de perseguição. E também tínhamos ali o culto ao imperador. Você sabe que Nero construiu uma estátua de 42 metros. E em Éfeso foram descobertas inscrições antigas que chamavam Nero de Deus, de Salvador. Então, o culto ao imperador era uma coisa muito comum, né? Principalmente no primeiro século. Então eles não se contentavam única e tão somente em ocupar o poder político, eles reivindicavam a adoração, eles se sentiam assim seres transcendentais. Eu acredito que até eles acreditavam nisso, eles ficavam até enlouquecidos com isso, né? Duas bestas são citadas no livro de Apocalipse, a primeira que surge do mar e a segunda que sobe da terra. E é quando surge a ideia de quem seja a segunda besta, e há quem a interprete que seja o Império Americano, mais propriamente os Estados Unidos da América. Dentro da visão adventista, os Estados Unidos da América são a segunda besta. É um pouco complicado de explicar aqui em 3 minutos. Existem algumas razões, nem todo mundo se satisfaz, nem se convence, mas a gente se satisfaz e se convence com essa aplicação. A gente entende que o mar era o lugar superpopulado, que seria a Europa, e a segunda besta ela emerge da terra, que seria um lugar menos povoado. Aí os protestantes vão para os Estados Unidos, eles parecem cordeiro, mas daqui a pouco eles falam como dragão. E eles atuam fazendo mais ou menos as mesmas coisas que a besta fazia. Então Roma, na antiguidade, tinha liderança econômica, política, cultural, artística no mundo de uma forma geral. Hoje, a partir de um certo momento, quem tem essa liderança no mundo são os Estados Unidos da América. Além das fronteiras de Roma do passado e os impérios que a sucederam até os dias de hoje, não podemos esquecer da geopolítica e o ressurgimento do Estado de Israel a partir de 1948. Que se desdobraram nesses povos. Togarma, Turquia, que está ao norte, Kushiput, algumas nações que, embora estejam ao sul, quando a gente fala norte, sul, leste, oeste, sempre tem como referência o marco zero da Bíblia, que também é o marco zero da terra, que é a cidade de Jerusalém. O alvo aí de Gog e Magog, aliás, de todas as batalhas que envolvem a volta de Jesus Cristo, se refere a Jerusalém. Jerusalém é o alvo, Israel é o centro, e Jerusalém é o alvo. E há ainda quem acredite que este reino do fim do mundo não é para todos os homens, e embora admitam uma perseguição final liderada exatamente por este império chamado Reino do Fim do Mundo, mas é quando, ao soar da última trombeta, os crentes em todas as partes seriam arrebatados. E ok, a Bíblia manda orar pelos líderes, manda se submeter aos líderes. E agora? Vamos reunir a igreja durante a tribulação e falar: irmãos, hoje nós vamos orar pela liderança do anticristo. Vamos pedir para que ele tenha sucesso nos empreendimentos dele. Vamos orar pelo quê? Porque os cristãos também oraram por Nero. Eu quero saber como é que a igreja vai orar pelo anticristo. Muito simples aplicar isso. A igreja não estará aqui. Por isso, esses textos aqui não estarão em vigor sobre o povo de Deus que foi levado ao céu. Essa é a razão óbvia porque a igreja não está aqui.
É bonito ver a maneira como nós construímos, às vezes, a nossa teologia, mas depois nós não desdobramos, não damos passos na direção a lidar com isso aí. A igreja tem que obedecer, são ordens. Sujeição, oração e louvor não são negociáveis. E por se tratar de um evento único e de magnitude que será visto por toda a terra, as opiniões sobre se todos estarão debaixo deste governo que reinará sobre os últimos momentos da terra se divergem. E há quem acredite que sim, todos estarão debaixo do reino do último império mundial. Perdição é o iníquo, é aquele que pratica iniquidade. A anomia é pecado, é transgressão da Torá, transgressão da lei do Altíssimo. Ninguém vai orar pelo anticristo, porque orar por aquele pecado de morte não tem jeito. Então é uma situação diferente, né, em que nós vamos se encontrar do que a situação atual, nossa contingência. Terceiro, ninguém vai louvar e agradecer a Deus pelo anticristo, porque nós sabemos que o próprio anticristo, ele vai cumprir as profecias. Então as profecias têm que se cumprir de toda forma. Então nós temos que simplesmente fazer o que os profetas diziam: escondei-vos por um pouco, meu povo, até que passe a tormenta, né? Como a figura mais enigmática das escrituras, o anticristo aparece, ou sendo como um sistema, como poucos pensam, mas a maioria acredita que é representada por um homem, denominada o anticristo, ao qual vai liderar a humanidade no reino do fim do mundo. O João está mostrando, por exemplo, dois aspectos aqui. No tempo dele já estava ocorrendo, mas ainda viria uma expressão máxima do anticristo. É como se nós disséssemos assim: na época dele, como é dito em outra parte, já operava o espírito do anticristo, mas vai operar verdadeiramente com toda a sua expressão no final. Por isso é dito do próprio diabo, né? Ai de vós, porque ele desceu à terra com grande poder, sabendo que tem pouco tempo. Então, à medida que o tempo passa, o diabo recebe permissão de Deus para trabalhar com mais poder, certo? Por quê? Porque ao mesmo tempo que o inimigo vai mostrar toda a sua virulência, Deus vai mostrar o seu poder. Outros pensadores ainda concluem sobre a figura do anticristo. A estaca, Isaías 22, 25. O hino triunfal dos tiranos, Isaías 12.5. O profano e perverso, príncipe de Israel, Ezequiel 21, 25 e 27. O pequeno chifre, Daniel 7:8. O príncipe que há de vir, Daniel 9:26. O homem vil, Daniel 11:21. O rei que fará segundo a sua vontade, Daniel 11:36. O pastor inútil, Zacarias 11:16 e 17. O homem da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2:3. O filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2:3. O iníquo, 2 Tessalonicenses 2:8. O anticristo, 1 João 2:22. O anjo do abismo, Apocalipse 9:11. A besta, Apocalipse 11:7 e 13:1. Esses podem ser acrescentados ainda, aqui o que Jesus falou, que outro virá em seu próprio nome e vocês irão receber, em João 5:43. Quer dizer, esse indivíduo carrega sobre si toda essa estrutura antropológica, obra do próprio Satanás, criação de Deus, ou todo homem criado por Deus, mas inspirados por Satanás para encarnar nele toda essa representatividade que as escrituras falam a respeito dele. Seria possível imaginar que de dentro do próprio cristianismo pode-se surgir a peça final que daria fim ao maior quebra-cabeça e desvendaria finalmente o que o livro do Apocalipse nos revela? E agora, quando a gente vai para o capítulo 17 de Apocalipse, versículos 9 e 10, olha só o que é dito ali. As 7 cabeças são descrições daquela mesma besta que foi vista. As 7 cabeças, agora ele diz, são 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe,
e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. Aí a gente dá uma olhada, olha coincidência, será que é coincidência? Se a gente começar a contar, porque isso é possível, né, os imperadores romanos, a partir de Júlio César, que é aquele que irrompe, e era como os antigos contavam, hoje eles contam mais a partir de Augusto, mas os antigos contavam muito mais a partir de Júlio César. Júlio César, primeiro, Augusto, depois Tibério, depois Calígula, o quarto, quinto foi o Cláudio. O que diz aqui? 5 já foram. Ele está se referindo a quê? A Nero. Veio dos 7 anjos que tinha 7 pragas na mão e falou comigo dizendo: venha, eu vou te mostrar a condenação da igreja prostituída que se assenta sobre muitos povos. Versículo 2: com a qual, igreja, se prostituíram os reis da terra. Os que habitam na terra se embebedaram com as doutrinas falsas da sua prostituição. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma igreja assentada sobre uma nação de cor vermelha, cor de pecado, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Tinha os líderes ali, né, com as suas 7 cabeças e 10 chifres. Já explicamos sobre isso em Apocalipse 13. A igreja estava vestida de púrpura e de escarlata. Só tem uma igreja que se veste de púrpura e escarlata, né? Os bispos, né, se vestem de púrpura e os cardeais se vestem de escarlata, vermelho. Adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, riquíssima. Na sua testa estava escrito o mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições.